Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Olá, excelentíssimas oradoras. Bem-vindos a mais uma sessão do Biolosada em Casa, hoje dedicada a um tema que nos é tão especial, que são as nossas árvores e a importância delas na nossa vida. Vamos aqui ter duas oradoras de peso, duas conhecidíssimas apaixonadas pelas árvores, que tanto têm feito pela sua proteção e pela sua valorização, pelas plantações por esse Portugal fora. É com muita honra que recebemos hoje a Marta Pinto e a Mariana Santos neste Biolosada em Casa. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Temos aqui mais uma pessoa que vou admitir, eu vou admitindo aqui as pessoas. Bom, feita esta introdução, estamos aqui com a casa cheia para vos ouvir falar destes nossos seres que transpiram oxigénio e que contribuam ainda um pouco mais para nos apaixonarmos ainda mais, se possível, por elas. Olá, Marta e Mariana, muito obrigada por terem aceito este convite e este desafio, e têm o serão por vossa conta. Foi um gosto, Milene. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Mariana. Eu penso que me cabe a mim, que me cabem a mim as primeiras palavras, e eu acabei de ouvir dizer que está aqui um grupo repleto de botânicos, mas eu espero não desiludir com aquilo que vão ser exatamente as minhas primeiras palavras. É que esta conversa não é para botânicos, é para todos aqueles que, tendo um espírito curioso e uma mente aberta, e obviamente gostando de árvores, senão não se encontrariam aqui connosco nesta sexta-feira à noite, queiram conhecer um pouco da nossa relação com as árvores ao longo dos tempos. Bem, de facto, hoje nós podíamos dizer-vos que as árvores são muito importantes na nossa vida porque ajudam-nos a manter a boa qualidade do ar, porque cada árvore pode reter entre 50 a 100 quilos de partículas poluentes por ano. Podíamos dizer-vos que as árvores são importantes para regular o clima a nível local, porque nos permitem ajudar a criar uma temperatura de conforto e, portanto, temperaturas mais moderadas no verão, por exemplo, combatendo o efeito de ilha de calor, etc. e tal. Podíamos dizer-vos que as árvores são muito importantes porque previnem cheias e regulam as águas nos solos, tendo em conta que elas têm aquela fantástica capacidade de reter a água nos seus ramos, nas suas folhas e depois deixar escorrer essa água lentamente para os solos. Isto é um fenómeno maravilhoso e há muitas cidades que são suficientemente inteligentes para aproveitar este fenómeno e proteger as áreas montanhosas com árvores a montante, de maneira a poderem poupar muito dinheiro na gestão da água urbana. Podíamos dizer-vos que as águas são muito importantes porque previnem o solo, previnem a erosão, criam solo, mantêm uma rede de biodiversidade, portanto 45% das espécies de vertebrados nacionais estão associadas a ecossistemas florestais e são muito importantes porque nos dão uma série de produtos fundamentais para a nossa vida do dia-a-dia, a madeira, muitas substâncias que são utilizadas em medicamentos e por aí fora. Além disso, são ótimas porque nos dão cenários maravilhosos que são fantásticos para atividades ao ar livre, são fantásticos para a inspiração artística, para podermos aprender coisas novas. E depois há todo um campo que neste momento está em exploração que tem a ver com o facto de as árvores, os ecossistemas florestais e a natureza em geral ter esta capacidade de nos regenerar, de ser fundamental para o nosso equilíbrio físico e psicológico, e há milhares de estudos nesta área sobre o impacto positivo que as árvores têm na nossa vida. E depois o impacto económico incrível que tem. Portanto, nós podíamos detalhar imensa informação a este nível, mas nós estamos a falar para pessoas, e eu estou aqui a reconhecer muitas pessoas que percebem muito mais deste assunto do que nós, embora este seja uma área na qual nós estamos muito à vontade, portanto, digamos que seria muito a nossa área de conforto. Mas nós hoje não vamos falar sobre isto.
Nós hoje vamos falar de uma coisa completamente diferente. Vamos falar sobre a nossa velha relação com as árvores, portanto, a nossa velha relação humanidade e árvores. Na verdade, diz a neurobiologia que entre dois caminhos distintos, os neurónios, os nossos neurónios, escolhem sempre passar pelo percurso mais habitual ou aquele que já foi percorrido mais vezes. É mais fácil e por isso é que nós também nos acomodamos. E para nós, de facto, uma bióloga e uma ecóloga, nós tentamos contrariar esse percurso e ir pelo caminho mais difícil, ou seja, esta abordagem da relação, a nossa relação histórica com as árvores, para nós é um caminho difícil, porque nós não somos da área da história e portanto nós vamos arriscar. É a nossa primeira vez a falar sobre este tema em público, portanto, além das nossas conversas privadas, nós nunca falamos com ninguém sobre este assunto. É um assunto sobre o qual ainda estamos a aprender e, portanto, aquilo que nós vimos fazer hoje é partilhar um bocadinho as nossas aprendizagens e também gostávamos de vos ouvir sobre este assunto. Portanto, vamos ser todos um bocadinho cobaias nesta conversa. Estão preparados? Uhul. Quanta honra! Eu esqueci-me de alertar, quem tiver comentários, sugestões, questões, por favor, deixe por escrito aqui embaixo no vosso rodapé onde ter o bate-papo e podem deixar as questões que assim que for oportuno eu passo às nossas oradoras. Marta, quanta honra ser termos o privilégio de assistir a essa vossa estreia a arriscar nesses temas. Totalmente, portanto é um risco imenso. Que maravilha, vamos a isso. Voltaire dizia, isto é uma frase que eu adoro, que a melhor forma de se ser chato é dizer tudo. E nós não, vamos tentar não ser chatas, primeiro porque nós não sabemos tudo, nem podemos dizer tudo, mas se estivermos a ser, avisem-nos, façam-nos sinais, assim, corta. Portanto, passo a palavra à Mariana que vai abrir as hostilidades. Então, posto isto, aquilo que eu de facto queria dizer é que esta nossa conversa hoje vai ser uma história sobre as árvores, que é também, no fundo, a nossa própria história. Vamos ter uma conversa sobre a história das árvores, como elas mudaram a nossa forma de vida, e que é uma relação tão íntima e tão forte quanto o próprio tempo que nos acompanhou desde sempre. Não vamos, portanto, falar de nada daquilo que nós beneficiamos direta e conscientemente das árvores, mas sim daquilo que elas nos deram e que nós eventualmente nem nos apercebemos ao longo do tempo, que foi a nossa história coletiva. E eu acho que quanto mais olharmos para trás, melhor conseguimos ver aquilo que se avizinha no nosso futuro. Antes de começarmos a nossa conversa propriamente dita, eu queria só fazer aqui uma nota, uma ressalva, que para aquilo que vai ser a nossa conversa hoje, é possível que a gente ao longo destes minutos que vamos estar juntos, vá falando de hora de floresta, hora de bosque, hora de árvore, mas na verdade neste contexto floresta, bosque, árvore acabam por se entrelaçar e acabam por ter uma unidade só. Obviamente quando falamos de floresta ou de bosque, neste caso estamos a falar, ou melhor, não estaremos a falar nunca de uma monocultura. Uma plantação de uma só espécie alinhada, compassada, não é a nossa visão de floresta, não é um conceito novo esse. Ao longo da história, por várias vezes, foi referido que não seria esse o caso. Já no século XVI havia pessoas responsáveis pela reflorestação de espaços para prover a armada britânica de madeira para os barcos, e já nessa altura havia quem contestasse e que dissesse que isso não era um esforço de reflorestação, que era uma produção de madeira, que são conceitos diferentes. Portanto, hoje não fiquem baralhados nos ouvir hora de dizer bosque, hora de dizer árvore, porque no fundo neste conceito serão sinónimos. A nossa relação com as árvores é uma relação, ou deveria ser uma relação familiar. Na verdade, nós emergimos dos ramos das árvores
continuamos ainda hoje a depender delas, uns mais, outros menos, de forma mais direta, menos direta, e como qualquer relação familiar, esta não tem sido uma relação muito pacífica, não tem sido uma relação muito tranquila. Com o nascimento desta relação homem-árvore, homem-floresta, acabou por nascer também um conflito interno, que nos leva, ora a termos uma postura de negação da árvore, do bosque, ora a ter uma postura de rejeição, até de uma certa agressão à floresta, como também nos leva, por outras vezes da história, pura e simplesmente a esquecermos dela. E se nós olharmos para diversos aspectos, da pintura à literatura, a dados históricos, nós facilmente conseguimos encontrar bons exemplos de cada uma destas situações, quer da veneração, quer do desrespeito, quer de quase ignorar, quase de uma amnésia coletiva. E eu gostava muito de partilhar com vocês um pequeno, breve excerto de um texto que se calhar é um dos responsáveis por eu e a Marta estarmos aqui, pelo menos da minha parte, acho que foi um dos responsáveis por esta minha vontade de querer conhecer esta relação das árvores, que é um texto de Júlio Dantas, que nos diz algo como isto. Nas primeiras idades, nas primitivas civilizações, eu não sei, o homem adorou a árvore, construiu no meio dos bosques os seus templos brancos, sagrou os loureiros, os carvalhos, os ciprestes, povoou a floresta dos seus deuses, palmos e urticos, silvanos risonhos, dríades e amadríades nuas, cujos corpos brancos revelavam voluptuosamente na relva. Mas os deuses passam depressa, o que seria de nós se assim não fosse. E o homem, emancipado, esqueceu-se que devia tudo à árvore. E eu acho que no fundo, este foi o meu ponto de partida para esta aproximação às artes, e por isso gostei de poder partilhar com vocês. Acaba também este pequenino texto por desvendar, se calhar, um bocadinho daquilo que se adivinha nos próximos minutos, e espero que gostem desta viagem pela nossa história e pela história das artes. Agora a Marta vai continuar. Muito bem, nós vamos explorar 3 ideias hoje. Vamos partilhar convosco 3 ideias-chave. Primeiro, esta ideia de que conseguem-me ouvir bem? Sim. Sim? A Mariana estava perfeito. um bocadinho abafada, mas a Marta ouve-se muito bem. Ok, ótimo. 3 ideias. A primeira ideia é que nós viemos da árvore, do bosque, e ainda temos isso dentro de nós, ainda temos essa origem dentro de nós. A segunda ideia é que a árvore, por um motivo ou por outro, foi e é ainda espiritualmente central em praticamente todas as culturas e mesmo, enfim, simbolicamente central em todas as culturas. E a terceira grande ideia que queremos partilhar convosco é que ainda nos dias que correm a árvore continua de facto a ser uma fonte de inspiração ética. E eu queria falar-vos sobre este primeiro ponto de nós viemos do bosque. O naturalista Joaquim Araújo publicou agora um livro recentemente muito interessante em que escreve exatamente isto, diz: nós fomos bosque, o bosque esculpiu a nossa essência. E de facto a maior parte das nossas destrezas visuais, comunicativas e de manipulação desenvolveram-se noutros tempos, quando os nossos ancestrais ainda se desenvolviam e ainda se mexiam no dossel florestal. Nós já saímos do bosque há muito tempo, mas estas características anatómicas e digamos esta dotação fisiológica foi desenvolvida lá, foi desenvolvida no bosque, e portanto nós hoje em dia conseguimos usar a palavra, conseguimos apreciar a música, conseguimos tocar um instrumento, conseguimos escrever, porque trouxemos esta dotação connosco desse passado. A questão da comunicação, por exemplo, a comunicação à distância, sem nos vermos, é algo que nós ganhamos no bosque, não é? Havia folhas, havia ramos, havia necessidade de nós comunicarmos e de nos avisarmos e portanto este contacto foi importante.
a questão da manipulação começou lá, a questão da visão, a nossa visão é uma das mais completas do reino animal. Pode não ser em todos os aspectos, porque há de facto algumas espécies que têm uma capacidade acima da nossa para determinados pormenores, mas do ponto de vista da combinação da estereoscopia, identificação de tonalidades e cores, a questão de cálculos de trajetórias e de distâncias, por exemplo, nós conseguimos combinar um conjunto de competências visuais que poucos seres vivos têm, poucos animais têm. E, portanto, por exemplo, era fundamental nós distinguirmos muito bem a cor dos frutos nessa época, não é? Porque um fruto verde pode ter toxinas e precisamos de o comer quando está maduro. Bom, e então nós viemos de lá e esses bosques são esse nosso vínculo direto à natureza, desse paraíso, não é? Portanto, voltamos ao paraíso. E o paraíso é uma palavra muito engraçada porque tem uma origem persa e significa um local onde existem árvores e água. Portanto, e eu, a propósito deste tema, gostava de vos trazer uma breve passagem do Eça de Queiroz, de um conto que ele tem, que é maravilhoso. Eu sou uma fã de Eça de Queiroz. Eu não sei se alguém já leu o conto Adão e Eva no Paraíso. Não? Então recomendo vivamente e queria ler-vos um bocadinho porque eu acho que este conto nos traz aqui assim umas delícias, com a ironia característica do Eça de Queiroz. Ele vai dizendo, portanto, o conto começa com Adão, pai dos homens, foi criado no dia 28 de outubro às 2 da tarde. A terra existia desde que a luz se fizera, a 23, portanto faz hoje anos, não é? Nos dias 26 e 27, toda a terra se completara, se abastecera e se enfeitara para acolher condignamente o predestinado que vinha. No dia 28 já apareceu perfeita. Então, portanto, o conto tem muito mais, eu não vou ler o conto todo, mas diz então, numa floresta muito cerrada, certo ser, desprendendo lentamente a garra do ramo da árvore, pousou as duas patas no solo e ficou ereto, e alargou os braços livres e lançou um passo forte, e sentiu a sua dissemelhança da animalidade, e descido da inconsciência da árvore, Adão caminhou para o paraíso. Mas os primeiros passos de Adão não foram logo atirados com confiança. Entorpecido, envolvido pelas influências da floresta, ainda despega com custo a pata de entre o folhoso chão e acaricia as longas barbas de líquen branco pendentes do tronco do roble, onde gozara as doçuras da irresponsabilidade. Mais à frente diz, e bem podemos pensar de que todas as formas, nenhuma a ele, Adão, o apavorava mais do que a forma dessas mesmas árvores onde vivera, agora que as reconhecia como seres tão dissemelhantes do seu ser. Liberto da animalidade, em caminho para a sua humanização, o arvoredo que lhe fora abrigo natural e doce, só lhe pareceria agora um cativeiro de degradante tristeza. De tão estranho medo nasceu talvez a primeira luta do homem com a natureza. E é o velho medo de Adão que nos torna inquietos quando atravessamos a mata mais segura na solidão crepuscular. Ou seja, há claramente aqui uma tensão, não é? Nós viemos de lá, mas de alguma forma esse local causa-nos medo, porque há aí um conjunto de elementos que nós não dominamos e nós queremos dominar. Portanto, nós, com esta ideia de dominar o conhecimento do bem e do mal, quisemos tomar as rédeas da nossa vida e, portanto, voltar a essa vida
de alguma forma causa-nos inquietos. Mas eu gostava de complementar esta ideia com uma outra história, que é uma história muito antiga. Não sei se já ouviram falar da epopeia de Gilgamesh. Também não. É bom, porque assim estamos a trazer novidades. Então eu recomendo vivamente que depois procurem mais na internet. De resto, ela pode ser lida integralmente, já em versão moderníssima, porque este texto tem 3.500 anos, ou talvez um bocadinho mais. Ele foi escrito em tábuas de argila, em acádio antigo. Isto aconteceu ali pela Mesopotâmia, na primeira cidade-estado, Uruk. E este Gilgamesh era o rei desta cidade, era o rei de Uruk. E então esta história, toda contadinha em milhentas tabuinhas de argila escritas com uns pauzinhos, conta a história deste rei a quem os deuses decidiram pôr à prova. Então o que é que eles fizeram? Reparem na história, porque ela é maravilhosa, volta a colocar-nos este combate com a natureza, esta luta pelo domínio. Então os deuses fizeram o quê? Criaram um ser chamado Enkidu, que era um ser assim agitador, que gostava do campo, gostava de vaguear pela natureza, não gostava muito de se relacionar com pessoas. Portanto, reparem, o rei era o rei desta primeira cidade-estado, uma das primeiras cidades-estado, e este Enkidu era o representante do campo, o representante da natureza, aquele que gostava, não queria as pessoas e preferia a natureza. E então o que é que os deuses fazem? Os deuses colocam neste rei, no Gilgamesh, a responsabilidade de converter o Enkidu, este outro personagem mais naturalista, de o converter à cidade. E portanto o que é que acontece? Portanto, a história é longa, mas eles acabam por ter que se juntar e cumprir uma missão juntos. E essa missão é ir a uma montanha boscosa, uma montanha de cedros, que é guardada por um semideus que se chamava Umbaba, e tiveram que se livrar deste semideus, tiveram que o matar para terem acesso a este bosque, cortaram as árvores e levaram as árvores para a cidade. E portanto eles cumpriram esta missão de desenvolvimento, vamos dizer assim, porque a árvore, a madeira, era fundamental para o desenvolvimento das cidades. Aliás, sobre esse assunto da madeira, estudava para mais não sei quantas conferências. Portanto, o Enkidu e o Gilgamesh mataram o semideus que guardava os cedros, cortaram os cedros, levaram os cedros para a cidade e parece que a história acabou, mas não. O que é que aconteceu? Os deuses ficaram muito zangados com isto, é o que conta a história. E então aquilo que fizeram foi lançar um conjunto de maldições a esta cidade. Que a vossa comida e a vossa água seja devorada pelo fogo, dizia-se. E portanto acabaram por castigar este rei, que acabou por ter muitos problemas à custa desta aventura. E como é que castigaram o Gilgamesh? Fazendo uma coisa para ele era terrível, mataram o seu amigo Enkidu, ou seja, aquela pessoa que inicialmente era suposto o rei converter, acabou por se tornar amigo dele. Os deuses mataram-lhe o amigo e o Gilgamesh acabou por tomar este papel que o amigo tinha no início e portanto ele voltou à natureza, foi ele que assumiu este papel de voltar à natureza. E eu acho esta história maravilhosa e acho que ela merece uma leitura atenta por as pessoas que têm interesse nesta temática. Porque reparem, o rei que era o defensor da civilização, era o rei da cidade, no final acabou os seus dias na natureza, porque teve uma dor que o fez voltar à natureza para encontrar o seu equilíbrio. E eu acho que também é um bocadinho isso que provavelmente nos está a acontecer hoje em dia. Nós começamos a ter esta necessidade, porque há uma coisa muito importante, nós viemos do bosque, nós temos esta animalidade dentro de nós, por muito que a queiramos esconder, ela sai-nos de várias formas, não é? Portanto, há muitas
há muitas situações em que é o nosso cérebro primitivo que está a funcionar. Há um exemplo que eu acho maravilhoso, que é aquele exemplo do gut feeling. Já ouviram falar do gut feeling? Aquela coisa de eu sei que é isto que está certo. Isso é o nosso cérebro animal a falar por nós, ok? A tomar as decisões por nós. E portanto, aquilo que eu gostava de concluir com estas duas, com esta ideia, ou neste momento, é que nós vimos do bosque, comportamos-nos como se fôssemos adolescentes, temos vergonha dos pais ou renegamos um bocadinho os nossos pais, mas no final nós precisamos dessa nossa família e acabamos por ter que ir ter com ela e dela dependemos e às vezes esquecemos disso, nós dependemos dessa família. Já Albert Camus dizia que nós somos os únicos que destruímos aquilo que preferimos e que precisamos. E fico por aqui. Eu não sei se podemos continuar, se alguém quer reclamar já. Eu acho que por nós podem continuar à vontade, não sei se têm mais coisas para nos dizer, estejam à vontade. Temos mais coisas, se estiverem preparados nós podemos continuar. Eu estou a ver muitos sorrisos, portanto eu acho que é unânime. Força! Bem, então vamos continuar então a nossa história e a nossa história neste momento vai passar por uma pequena viagem cronológica, uma pequena viagem no tempo e para iniciar essa viagem eu vou-me socorrer de Plínio o Velho, que dizia que a sombra da árvore foi o primeiro tempo do homem. E de facto assim foi no início dos tempos e assim continuou a ser durante muito tempo também. Em 1890, um dos pais da antropologia social, na sua obra O Ramo Dourado, tentou procurar e estabelecer um padrão de crenças que, por um lado, estivessem profundamente enraizadas em termos culturais, mas que estivessem também presentes em diferentes períodos da história e em diferentes civilizações. E, de facto, encontrou e percebeu-se que muitos dos aspectos da nossa conduta atual são aspectos que nós incorporamos e que vieram do passado e que muitos deles foram modelados à volta de um conceito naturalista e, sobretudo, de forma muito particular, na vegetação e na árvore em especial. E essa adoração pelas árvores aconteceu e acontece em muitas culturas ao longo, espalhadas pelo mundo, ainda não só na religião antiga, naquela que nós denominamos como uma religião pagã, mas também ainda na atualidade em alguns sítios. Esse conhecimento, esse reconhecimento, esse valor que foi atribuído ao bosque e à árvore, mistura-se um pouco naquilo que é pagão e naquilo que é sagrado, naquilo que é tirar um dividendo prático da árvore e do bosque e o que é tirar um dividendo espiritual. E, na verdade, muitas vezes estas duas esferas, pagão e religioso, prático e espiritual, acabou por se misturar, por se entrelaçar, muitas vezes até que terá sobreposto, as duas esferas terão-se sobreposto. E com esse reconhecimento do valor da árvore e do bosque, surge também, ao longo da história, a necessidade de proteger aquilo que para nós era sagrado e valioso. Foram várias as formas de proteger aquilo que nós valorizávamos, se calhar num passado mais longínquo, através de superstições, através de mitos e de histórias que nos faziam temer o nosso bem adorado. À medida que nos fomos aproximando da nossa era, esses medos, esses mitos, se calhar começam a assumir outras formas e começam-se a transformar em leis de proteção, mas que na verdade não é um conceito contemporâneo, proteger as árvores. No século XVII foram escritas algumas leis, foram escritos textos de leis que já alertavam para a punição. Como é um caso de um que nos diz que perigo para o qual não há fuga possível é a punição por derrubar nobres árvores sagradas. E, portanto, a partir daí nota-se que há um envolvimento com a árvore e com o bosque.
Estas ideias espirituais e mágicas, que começam por ser mágicas num passado mais longínquo, desenvolvem-se em torno de várias espécies. Para nós, atualmente, é-nos um pouco difícil perceber o porquê de umas espécies em detrimento de outras. Em alguns casos é-nos mais ou menos fácil pelas características práticas, de utilidade prática que algumas espécies têm para os povos, mas há outras coisas, há outros enlevos nesta história que nós não conhecemos, porque estamos a começar uma história muito no passado, antes de haver registros escritos. E, portanto, muita desta tradição, muitos destes rituais foram passados de geração em geração, palavra a palavra, e só com a expansão do Império Romano e Greco-Romano é que algumas destas lendas, destas histórias, começam a ser registadas, e precisamente por isso eu comecei com esta frase de Plínio, que nos diz que a sombra da árvore foi o primeiro templo do homem. Estes papéis que a árvore e o bosque começam a assumir para o ser humano começam a ser modificados ao longo do tempo. Eles são incorporados nas tradições, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão sendo reescritos, recontados, readaptados, mas a essência deste papel permanece connosco ao longo do tempo. Foram várias as árvores que foram veneradas, algumas daquelas... Pode haver uma ligeira, eu estou-me a centrar agora no que diz respeito à Europa, pode haver algumas ligeiras diferenças entre a escolha de umas árvores em detrimento de outras, mas é mais ou menos unânime que aquelas que foram as principais foi o carvalho, o freixo e o pio-riteiro. Algo nelas as tornou especiais aos nossos olhos. E tornou também especial o bosque em que as três acontecessem em simultâneo. Bosque e árvore, coletivo ou individual, começam a ser protegidas pelos druidas, pelos sacerdotes, e são entregues, estas divindades, estes seres especiais, são entregues a si próprios, são deixados intocados. E só havia contacto com o homem em momentos muito especiais, muito particulares de veneração e de rituais espirituais. Fora isso, elas estavam protegidas por mitos que as deixavam longe de nós e longe da nossa atuação. E ainda estamos muito no início da história, ainda estamos muito naquela fase em que estamos muito dependentes de quem cuidou e de quem nos protegeu. Portanto, ainda estes mitos de proteção surgem logo no início. Portanto, de facto, esta relação de familiar já se adivinhava que ia ser tumultuosa logo desde o início. Estas crenças, este folclore foi evoluindo ao longo da história. Uma coisa que nós conseguimos perceber é que as escolhas destas árvores, como sendo as especiais em detrimento das outras, terá acontecido há muito, muito tempo, porque é uma escolha mais ou menos universal no nosso território europeu e, portanto, isso é um dado que nos permite aferir da antiguidade dessa escolha. A primeira visão que se tinha destas árvores e destes bosques era uma visão animista, em que lhes eram-lhes atribuídas características em que as árvores seriam seres dotados de um espírito, de consciência, de alma, e daqui surgem aquelas histórias, aquelas lendas que ainda chegam aos nossos dias, de árvores que choram, de árvores que sangram, estas últimas, sobretudo aquelas quando são cortadas a sair em contacto com o ar se torna avermelhada e, portanto, em que há aqui uma semelhança. A partir do momento em que as nossas crenças religiosas começam a ficar mais formais e mais estruturadas e começamos a ter uma visão de vários deuses, a árvore deixa de ser um indivíduo e passa a ser uma morada de deuses, morada de almas, inclusivamente almas que podem entrar e sair consoante muito bem entendem dessa árvore, podem nos revisitar. Algumas dessas tradições continuam presentes nos nossos dias e vamos comemorá-las daqui por uma semana, embora elas pudessem entrar e sair da árvore sempre que assim o pretendiam. Havia datas específicas, datas que eram celebradas por festivais e que chegaram aos nossos dias.
que nós vamos comemorar o Dia dos Mortos, era uma data em que as fadas, os duendes que viviam, que habitavam nas árvores e que as árvores faziam a passagem, a ligação do submundo ao mundo dos homens, tinham esse portal nas árvores para entrar e sair. Eram também morada de almas humanas, de pessoas que tinham morrido e que estavam numa fase de transição entre a vida e a morte, que aguardavam o seu renascimento. E não é por acaso que uma das tradições que nós hoje, muitos de nós fazemos, eu própria sempre fiz e confesso que a maior parte das vezes que eu fiz não sabia muito bem porque eu fazia, mas o certo é que quando eu queria ter sorte em alguma coisa, lá batia com o nó dos dedos na madeira para ter sorte. E agora percebo finalmente o porquê. É que esse era o hábito, esse era o ritual da Europa pré-celta até, para acordar essas divindades, para as chamar ao contacto connosco, para lhes pedir favores, para lhes pedir sorte. Era também a forma de acordar as almas humanas que estavam nesse ritual de passagem dentro da árvore, porque se eram à partida almas que já tinham partido, que já tinham morrido, seriam de anciãos, portanto seriam almas com experiência, almas sábias, e que nos poderiam aconselhar nos momentos em que nós precisávamos de ajuda. Portanto, esses rituais de passagem. Há histórias curiosas que estão ligadas a isso, né? Por exemplo, o caso dos textos, todos nós empiricamente associamos à morte, porque está muito ligado às igrejas, aos adros das igrejas, aos cemitérios, e na verdade o texto parece que era uma das árvores preferidas por essas almas que estavam em momento de passagem, e as pessoas na altura em que criam esses aconselhamentos procuravam na casca do texto, que descama naquelas placas, procuravam encontrar rostos humanos dessas pessoas que estavam em passagem, rostos fantasmagóricos. E por isso ainda hoje nós temos essa associação ao texto como uma árvore da morte e fantasmagórica. Mas o tempo foi passando e nós tivemos que começar as nossas práticas do dia a dia, a nossa forma de ver a vida foi mudando também. E se numa fase inicial nós não temos muitos dados de como as culturas anteriores aos celtas celebravam essa relação com as árvores, nós começamos a ter na fase dos celtas que abraçaram os monumentos megalíticos que lhes eram anteriores, mas que lhes juntaram círculos de madeira propositadamente colocados, começaram a fazer a adoração nos bosques, até que mais tarde, na época medieval, todos esses restícios que foram permanecendo no imaginário coletivo foram abraçados de uma outra forma, porque neste momento estamos a entrar na era cristã da Europa, a partir mais ou menos do século IV. E aquilo que era pagão não foi apagado, não foi desligado, não foi oculto da nossa lembrança coletiva, mas foi antes adotado e abraçado, mas foi recontado. As histórias foram modificadas, uma questão até de sobrevivência do início do cristianismo, que não poderia ir contra aquilo que eram as crenças das populações, mas que tiveram que modificar essas histórias para elas servirem os propósitos do cristianismo. E de uma forma muito, muito geral, porque para tudo há exceções, essa relação com as árvores deixa de ser mágica e passa a ser santificada. A árvore mágica, o bosque mágico passa a ser santo. Mas as histórias vão buscar um fundamento às histórias antigas. E todas aquelas árvores que por alguma razão lhes tinha sido atribuído um sentimento e um caráter malévolo, continuam a ser más e continuam, de grosso modo, a estar associadas agora a episódios como o episódio da crucificação de Cristo. Todas as árvores que eram agrestes e que tinham espinhos passam a estar associadas agora à coroa de espinhos de Cristo. Por outro lado, todas aquelas árvores a quem tinha sido conferido um caráter benéfico, um caráter de preservação da vida, como é o caso, por exemplo, do azevinho, que para os druidas era tido como uma árvore que poderia ajudar a passar os longos meses do inverno. Era aconselhado pelos druidas que as pessoas levassem o azevinho para perto de casa, que o plantassem perto de casa,
ou até que o levassem em ramagens para o interior da casa, porque se ainda hoje a chegada do inverno em muitos de nós nos torna melancólicos, tristes e em alguns casos até um tanto deprimidos, nessa época o inverno teria efeitos bastante mais pesados. Além de tudo isso, além dos dias mais tristes, mais escuros, além do frio e da chuva, vem com o inverno a doença, a fome e a morte. Seria muito mais pesado sobreviver ao inverno nessa época. E os druidas têm a noção de que o brilho das folhas lustrosas do azevinho tem a capacidade de refletir a luz. E se ele fosse trazido para casa, ele iria refletir a luz dos fogos domésticos, a luz da lareira, a luz da fogueira onde se fazia a comida. E, portanto, esse brilho dentro de casa serviria para alegrar as almas, tal como o contraste entre o verde intenso e o vermelho das vagas. E, portanto, se nessa época o azevinho protegia o nosso bem-estar e a nossa vida, com o cristianismo ele vai ser também agraciado e vai-lhe ser atribuído uma bênção pela Nossa Senhora, que lhe vai conferir a vida eterna na sua folhagem permanente, em retribuição da proteção que o azevinho terá dado ao menino Jesus contra os soldados do rei Herodes. Portanto, com o cristianismo, na época medieval, há aqui um recontar, dar novas vestimentas às histórias das árvores, mas elas permanecem vivas. E a árvore passa a ser plantada junto das ermidas, junto dos mosteiros, junto das igrejas que começam a ser erigidas, para sagrar precisamente a solenidade do espaço, o caráter importante que esses espaços assumem. Não quer dizer que esta história corra sempre bem. E apesar de as árvores estarem a ser abraçadas pelo cristianismo, há também momentos em que a nossa relação conflituosa volta a mostrar-se, que é o que acontece com Carlos Magno, que manda cortar todas as árvores, manda que estejam perto de locais sagrados, manda queimar todos os bosques onde se saiba que há rituais de adoração. Pese, no entanto, o facto da árvore nessa época ser o local onde se entronizavam os reis, onde rezavam as populações, onde os sábios discutiam, onde se tomavam decisões importantes, nomeadamente era onde se faziam alguns dos tribunais. E, entretanto, o tempo continua a andar para a frente e não sei se estão a perceber, mas quanto mais perto estamos de nós, mais pequeninos começam a ficar estes intervalos de mudança. Portanto, o nosso ritmo de vida começa a ser cada vez mais acelerado, começa a haver mais mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças de estruturação e reformas na Igreja Católica. A Revolução Industrial teve um peso importante também nesta altura, e tudo aquilo que eram práticas de folclore e da religião popular começam a desvanecer-se e a deixar de ter um peso tão importante na sociedade da época. E curiosamente acontece algo que não tem nada a ver com o homem, que é o ciclo natural da vida, é que grande parte das árvores anteriormente mágicas e agora santificadas começam a morrer. O ciclo delas, muitas delas eram centenárias, algumas, aquelas cujas espécies permitem, eram já milenares e portanto chegaram ao fim da linha da vida delas. E o que acontece é que com a morte dessas árvores, as lendas, as histórias associadas a elas acabam também por morrer no coletivo das pessoas. No entanto, e cada vez estes intervalos começam a ficar mais pequeninos, porque da Revolução Industrial para agora foi um passo, foi um piscar de olhos. No entanto, neste momento, numa altura em que estamos tão acelerados, em que o ritmo que nós imprimimos a nós próprios nos começa a deixar marcas bem vincadas, em que começamos a perder qualidade de vida, perdemos qualidade na nossa saúde física e na nossa saúde mental, notamos aqui um ressurgimento da necessidade de nos aproximarmos da árvore. E aquilo que muitos de nós estamos a fazer, e se calhar alguns de nós mesmos que nos encontramos aqui nesta sexta-feira à noite, é que ainda que sem termos essa consciência absoluta, nós estamos a retornar a nossa viagem em direção ao bosque, em direção àquele familiar que voltamos a lembrar-nos do nome, aquele familiar árvore, aquele familiar bosque que nos acarinhou, que nos protegeu e que nos lançou enquanto indivíduos, enquanto espécie, e que nos permitiu esta evolução até fisiológica e anatómica que a Marta falou há pouco. Portanto, a nossa viagem está longe de ser tranquila,
a nossa viagem está muito longe também de ter acabado, a nossa viagem com as árvores. Marta, não sei se queres continuar a partir daqui. Sim, eu gostava de, enfim, retomando ao ponto inicial deste ponto que falavas, esta ideia de que muitos aspectos da nossa conduta moderna resultam de vestígios de épocas passadas, é muito curioso ver que, por exemplo, na Galiza, eu vou dar este exemplo porque li sobre o assunto, mas haverá muitos outros casos. Há muitas árvores ainda hoje existentes na Galiza, velhos carvalhos, muitos carvalhos que são árvores. Por exemplo, há um caso, agora não tenho de memória, enfim, teria que ir ao meu caderno de apontamentos, que é sempre o nosso dilema, meu e da Mariana, é que temos tantos apontamentos que temos que estar sempre a ir aos cadernos. Mas enfim, depois eu posso dar detalhes a quem tiver mais interesse, mas há algumas árvores na Galiza onde as pessoas vão para procurar cura, por exemplo, para problemas de reumatismo. Há algumas árvores na Galiza onde as pessoas vão, há um caso em particular que me lembro, já não me lembro onde é que está, que tem um buraquinho no tronco e as pessoas vão lá colocar 7 pedrinhas, portanto atiram 7 pedrinhas para dentro daquele buraquinho no tronco para pedir fertilidade, portanto para problemas de fertilidade. 7 porque é também um número mágico. Há outros casos em que é preciso dar 2 voltas à árvore e depois benzer-se com a água da fonte que está ao lado da árvore para problemas de pele. Ou seja, há inúmeros casos de situações ainda hoje em dia em que nós vamos procurar às árvores esta cura, esta procura, e há casos, por exemplo, também na Galiza, de as árvores serem regadas com vinho. Há uma árvore que acho que é de Santo António, na Galiza, onde todos os meses de setembro ela é regada com vinho, também num espírito quase de agradecimento pela fertilidade. Ou então em que há uma procissão desde a povoação até uma árvore particular para pedir chuva. Isto tudo não acontece hoje em dia por acaso, nem foi inventado ontem, portanto era isso que nós queríamos dizer. O facto de nós batermos na madeira, como a Mariana disse, também não foi inventado ontem. Isto sabe-se lá onde é que está a origem deste comportamento, de nós batermos na madeira. E nós hoje fazemos isto e nem pensamos porque é que o fazemos. Mas vem dessa história, é um ato, é um comportamento já atávico, já não sabemos onde é que está a origem dele. E eu gostava também de colocar aqui uma provocação em relação a uma coisa que a Mariana disse. Plantavam-se árvores nas portas das igrejas. E eu gosto de colocar sempre aqui a questão do que é que nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Será que não foram as igrejas que foram instaladas em antigos locais de culto, onde já existiriam árvores? Fica a dúvida, eu não sei, não tenho a resposta, não sei se alguém já, enfim, se depois quererá fazer algo mais chega a fazer. Esta dualidade da possibilidade de quem surgiu primeiro, se o teixo na porta da igreja ou se a igreja na base do teixo. Há sempre aqui muita controvérsia e já havia algumas referências de pessoas que são apologistas de uma teoria e das reputações que são dadas. Há quem diga que o teixo foi plantado na igreja, há quem diga então que a igreja foi erigida ao lado do teixo, mas se foi erigida ao lado do teixo foi por uma razão muito simples, não foi para tentar apagar a tradição ou englobar de forma sutil a tradição anterior, foi porque sabiam que a árvore tinha probabilidade de atrair os raios dos relâmpagos e, portanto, poupar o edifício, poupar o caráter santo do edifício e de quem lá estava. Mas há refutação para isso também fundamentada. Há quem diga que, então, os druidas usavam os teixos como árvore de adoração porque eles próprios também já tinham reconhecido essas capacidades mágicas, não santas de proteção dos seus fiéis, mas mágicas de proteção das pessoas dessa época. E se era uma árvore que conseguia absorver os raios dos deuses, das tempestades, então teria que ser uma entidade mágica, porque recebia os raios e permanecia de pé durante séculos, às vezes milhares de anos, sem ser danificado por aquilo que nos assustava a nós,
e que assustou a Igreja por aceitar que o texto era um para-raios para proteger o local. Portanto, há aqui há adeptos das duas versões, há muito envolvimento, apesar de serem histórias antigas, nota-se pelas descrições, pelas passagens em alguma bibliografia, que há aqui muita paixão na discussão destes temas, mesmo agora em que o conhecimento científico nos poderia ajudar a decidir aqui este eterno impacto. Muito bem. Agora toca-me a mim, não é, Mariana? Perdi-me. Bom, eu antes de avançar para o ponto seguinte, que é o último, estamos quase, eu gostava de fazer a nota de que conseguem ler. Há um livro maravilhoso que é este, deste criador da antropologia social, James George Fraser, que se chama Magia e Religião, O Ramo Dourado. E eu recomendo vivamente, é assim uma coisa com algum significado, mas quem quer perceber de que modo é que em várias religiões do mundo, este livro é do século XIX, caríssimos, isto não é coisa nova, portanto isto na altura era altamente revolucionário, e fala muito sobre estes rituais de fertilidade comuns em várias culturas, a adoração da árvore, etc. Portanto, fica aqui esta nota para quem tiver interesse em saber um bocadinho mais. Agora íamos para o último ponto, que é porque é que nós, afinal de contas, e quase instintivamente, procuramos, afinal, a árvore. No fundo há aqui uma certa ética, a árvore transmite-nos uma certa ética, que acaba por ser uma ética do cuidado. E nós, dentro desta questão da ética, nós tentamos ir reunindo de várias fontes, várias ideias que poderiam ser interessantes para nos servirem de inspiração nos dias que correm, de porque é que a árvore é um símbolo tão interessante para nós. E também indo buscar esta experiência de antigas culturas. Uma das coisas que as árvores têm de fantástico é que elas são o anel de ligação entre o Sol e a Terra. E elas são-no de duas formas. São-no cientificamente, nós sabemos que elas são de facto, as plantas, não só as árvores, mas todas as plantas, todos os seres com clorofila, conseguem fazer esta coisa quase milagrosa que é transformar a energia solar em energia química, que é a base de toda a cadeia trófica, e sem ela nada mais existiria. E portanto é esta ligação, faz esta ligação entre o Sol e a Terra. Estes são os factos, digamos, físicos e científicos. Depois temos a questão mais espiritual, esta ligação entre este elemento vertical que liga o solo, as raízes ao céu, acaba por ser fundamental em imensas religiões. Dou-vos o exemplo, não sei se viram a série Vikings, os Vikings viram? Um bocado. Um bocado. Algumas pessoas viram, ok. A série tem alguma piada porque acaba por recuperar a mitologia nórdica de uma forma, pronto, interessante. Na verdade, os germânicos têm e as mitologias nórdicas baseiam-se nesta árvore, esta árvore central ao mundo que se chama Yggdrasil e que liga, no fundo acaba por ser o eixo de todo o seu universo. Liga os fundos, onde vivem uma série de deuses e há uma série de dimensões, aos céus. E esta árvore é muito engraçado, porque ela foi, eu não quero falhar, mas ela eu já li que ela é um teixo, mas a maior parte dos sítios refere-a como um freixo, é o freixo desta mitologia. E ela foi, não tem início, ou seja, de acordo com a mitologia nórdica, ela não tem início e não tem fim.
ela acaba por sobreviver ao Ragnarok, que é o fim do mundo dos nórdicos. A única coisa que sobrevive é essa árvore e 2 seres humanos que ficam escondidos na casca da árvore, e são eles que depois vão continuar. Eu não quero estender-me demasiado, eu podia agora falar aqui muito sobre este assunto, mas o que eu queria dizer é que este eixo vertical que liga a terra ao céu é comum em imensas culturas. Não é por acaso que nós plantamos cedros nos cemitérios. Se repararem, o cedro é uma árvore muito alta que faz aquela ligação aos céus, e essa plantação também não acontece por acaso, acontece por esta ligação dos nossos seres queridos aos céus. E há muitos mais exemplos que eu me vou abster de comentar agora. Portanto, elas são esta ligação entre o céu e a terra, ponto número 1. Ponto número 2, as árvores têm uma coisa maravilhosa, estimulam a abundância, e nós sabemos isso, todos nós sabemos isso de uma forma empírica. Platão, por exemplo, quando escreveu a sua Utopia, tinha uma visão para a Ática, para a cidade de Ática, e ele dizia que a Ática deveria ter muitos bosques nas montanhas. Dizia, a cobertura arbórea protege a riqueza da terra e permite que o solo beneficie das chuvas anuais de Zeus e proporciona todas as regiões abundância de nascentes e ribeiros. Ou seja, esta ideia de abundância, enfim, isto faz parte da nossa experiência, e claramente há esta ligação, onde há bosque, há abundância. Já Plínio também, que a Mariana já referiu, dizia que a terra, isto está escrito em termos de gestão de território, que a terra mais considerada para os agricultores é aquela onde foi cortado um antigo bosque, não é por acaso, não é? Portanto, primeiro ponto, relembram-me qual era o primeiro ponto desta nossa ética? O anel de ligação entre o céu e a terra. Segundo ponto, a abundância, as árvores estimulam a abundância. Terceiro ponto, as árvores têm uma coisa maravilhosa e que nós ainda não aprendemos a fazer, ou muito pouco, que é, elas transformam os excrementos em incrementos, ou seja, elas transformam aquilo que não querem ter no seu organismo, que lhes é nocivo, em neste caso, transformam os compostos fenólicos, que lhes são nocivos, transformam-nos em lignina. E com a lignina o que é que elas fazem? Elas crescem, ficam mais robustas, ficam mais fortes, portanto conseguem transformar um problema numa coisa que as torna mais fortes e que nos dá a maravilhosa madeira. E sobre a madeira, que eu já há pouco disse que havia um mundo sobre madeira, eu fiquei absolutamente fascinada com este livro, A História da Madeira da Civilização. Para quem gosta de bosques e para quem gosta de história, este livro é maravilhoso. Já só encontrei para comprar em inglês, consegui lê-lo quase todo em espanhol, mas essa versão espanhola está esgotadíssima em todos os lados. Portanto, recomendo, este senhor chama-se John Perlin e é um livro maravilhoso, devo dizer-vos. Para quem gosta desta temática, se ainda não conhecem, recomendo. Portanto, o quarto ponto da ética da árvore é que elas são um excelente exemplo de convivência, são um excelente exemplo de solidariedade. E estando a falar para uma plateia que é maioritariamente constituída por botânicos, eu não preciso de vos explicar isto. Mas se por acaso houver pessoas que não são, há imensos estudos que mostram que as árvores têm uma capacidade de comunicar e de intercambiar não só nutrientes e substâncias que lhes são úteis, mas também informação, avisos entre elas. Portanto, se há uma que tem necessidade de um determinado nutriente, através das micorrizas pode haver ali
uma passagem. Isto acontece entre árvores-mães e árvores da mesma, digamos, filhas dessas, mas também acontece entre árvores de diferentes espécies, que é uma coisa maravilhosa. Portanto, esta ideia de convivência é um excelente exemplo. E depois elas têm esta coisa de ser um referencial de beleza, de longevidade, e esta ideia da longevidade que hoje em dia nós lidamos mal com o tempo. Não sei se vocês lidam, mas eu lido muito mal com o tempo. Lido mal com a passagem do tempo e lido muito mal com esta vida de correria que nós temos, que queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E portanto, as árvores têm esta coisa maravilhosa que nos tranquiliza, que é fazer uma gestão fantástica do tempo, e ter esta capacidade de viver, de viver todo este tempo. E há uma coisa fantástica que é: o tempo não se pode acumular, não se pode herdar, não é? Nós andamos sempre a tentar acumular e adquirir e consumir tudo, e o tempo não se pode fazer, ou dificilmente se faz, e nós não queremos desperdiçar tempo, e acabamos por ter esta ânsia de querer fazer tudo. Já diz também o Joaquim Araújo nesta frase que eu acho maravilhosa, é: nada sábio neste planeta foi ou é rápido, ou é ou foi rápido, as coisas precisam do seu tempo. E também há uma coisa engraçada nas árvores, é que elas estão sempre a crescer, e portanto também acho que é um excelente exemplo para nós nunca devemos deixar de crescer, no sentido figurado do termo, portanto é crescer até morrer. Um sexto ponto muito interessante, que as árvores também podem servir-nos como exemplo, é elas não podem evitar os problemas fugindo das coisas, elas têm que lidar com elas. Portanto, tem uma sensibilidade enorme, não é? Uma árvore tendo um problema, tendo uma falta de um nutriente, tendo um ataque qualquer, não pode sair e ir para outro sítio. Ao longo do tempo pode tentar procurar condições ecológicas mais, aquela espécie pode tentar encontrar condições ecológicas mais favoráveis, mas aquela árvore em particular fica ali, não tem hipótese, portanto ela tem que lidar com os problemas. E para lidar com os problemas ela faz uma coisa maravilhosa, que é: usa todos os seus sentidos. Portanto, as árvores têm esta enormíssima capacidade de utilizar muitos mais sentidos do que nós. Nós temos esta ideia de que nós somos altamente, enfim, muito avançados, temos muitos sentidos. As árvores têm muitos mais sentidos do que nós, conseguem detectar pequenas variações de gravidade, de gradientes de determinadas substâncias. Os botânicos, que eu não sou botânica, saberão muito melhor do que eu. E para dizer que isto também é uma boa aprendizagem para nós, portanto, nós estarmos atentos, usarmos todos os nossos sentidos, e aprendermos ou reaprendermos a olhar para a árvore como uma fonte de sinais. Antigamente, e a Mariana contava-me isto, que as árvores eram usadas para prever, por exemplo, se elas tinham determinadas folhas mais viradas ou menos viradas, significava que se calhar naquela primavera ia haver mais chuva, ou se as pinhas estavam abertas, significava também que havia mais umidade no ar e que era um momento adequado para fazer determinadas tarefas agrícolas ou não. Portanto, esta observação e esta calma na observação é importante. Sétimo ponto, e agora estamos mesmo a terminar, já vejo cansaço nos vossos olhos, nos poucos olhos que vejo. A generosidade, não é? Esta coisa da árvore, abrigar multidões, um bosque abriga multidões, não pede nada em troca, e às vezes até faz aquela coisa que é referida aí num ditado, acho que turco, de que a própria árvore produz a madeira que vai produzir o machado que depois a vai cortar. Portanto, esta ideia do dar sem pedir nada em troca e sabendo estar nessa posição. E sobre isto também há inúmeros autores portugueses que fazem referências muito interessantes. A flexibilidade é fundamental.
a capacidade de nos adaptarmos ao ambiente que temos, que é algo que nós como sociedade também ainda não aprendemos a fazer. Não falo do ponto de vista individual, mas do ponto de vista como sociedade nós não sabemos adaptar-nos. As plantas têm esta coisa maravilhosa que é, elas limitam o seu crescimento e às vezes até alteram a sua configuração, tem esta plasticidade fenotípica que lhe permite, por exemplo, sei lá, é isso que permite que se façam bonsais, não é? Ou seja, controlam-se as variáveis à volta de certa forma que elas ficam anãs as árvores. Portanto, sem estar a defender a prática do bonsai, não era essa a minha intenção, o que eu quero dizer é que elas têm esta capacidade e nós como sociedade não temos. E depois temos um último ponto que eu acho fundamental para nós, indivíduos, e para quem trabalha em organizações, em universidades, em câmaras, em onde seja, em empresas, que é, com a qual eu me identifico imenso, que é a organização vegetal é difusa, a organização animal é centralizada, portanto a organização vegetal é descentralizada e nós, organizações neste caso, deveríamos aprender um bocadinho mais com esta ideia da descentralização, porque a descentralização permite-nos a sobrevivência a longo prazo, o excesso de centralização coloca-nos em situação, por regra, mais vulnerável. E só a propósito disto, só vos queria dar um último exemplo para que percebam. Recordam-se há muitos anos atrás, há uns quantos, que a Microsoft lançou uma ideia peregrina de fazer uma enciclopédia online que se chamava Encarta. Recordam-se disto? Alguns ainda são muito jovens, se calhar. A Encarta foi um projeto que foi pensado pela Microsoft, foi gasto não sei quanto dinheiro na Encarta e aquilo foi um flop, nunca funcionou, era uma estrutura centralizada. Reparem que hoje em dia, quando nós queremos esclarecer uma resposta a um assunto qualquer, onde é que nós vamos? Não ouvi, desculpem. Vamos à Wikipedia, não é? Com todos os problemas que ela também possa ter associado, acaba por ser uma forma descentralizada de fazer as coisas. Nada é perfeito, na verdade. Bom, em resumo, viemos da árvore, do bosque e temos isso dentro de nós, embora temos este comportamento de adolescente que renega a origem, mas é com a família que nós estamos felizes. Ponto número 2, a árvore foi e é central do ponto de vista espiritual, do ponto de vista simbólico, já não falamos do ponto de vista dos recursos físico, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual e simbólico, a árvore é central em todas as culturas. E ainda hoje isso está bem presente. Não é por acaso que a Nossa Senhora apareceu em cima de uma árvore. Não é? Último ponto, a árvore continua hoje a ser uma fonte de inspiração ética. Mariana, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que não sei se nos querem colocar alguma questão que a gente possa esclarecer um bocadinho melhor. Bom, eu antes de avançarmos aqui para as questões, pelo menos chegou uma, queria-vos agradecer por nos terem feito parar, porque realmente a Marta tem razão quando diz que vida é esta que nós levamos de correria, de chegar a todo lado e ao mesmo tempo não chegar a lado nenhum. E este foi um serão, estão aqui a comentar, que é inspirador, que ficavam a noite toda a ouvir-vos, que foi bonito e poético, eu concordo em absoluto, e foi acima de tudo de ética também para nós próprios, de reflexão, de obrigado por este duche inspirador, porque realmente às vezes temos que parar e refletir um bocadinho, e este vosso exercício filosófico foi muito bonito e acordou-me, pelo menos a mim. Nós, por exemplo, estão aqui muitas pessoas que trabalham com recuperação ambiental e com a natureza,
e conservação da natureza, e afinal o que é isto se não nos lembrarmos das reais origens do que estamos a fazer, que é a ética, que é o cuidar. Eu apontei até aqui a ética do cuidado, que bonita expressão. Obrigada por isto. Pronto. Foi um gosto. Sinceramente, muito obrigada, e acho que toda a gente está aqui a dizer que foi muito bom, e árvores e pessoas que nos ensinam a ouvir o que elas têm para dizer, e com muitos corações para vocês. Acho que aqui a plateia é unânime em agradecer-vos este momento de partilha. Bom, eu adorava estar nas vossas conversas informais uma com a outra, conversas de amigas, para poder beber dessa vossa água de inspiração. Olha, mas agora mais prático, chegou aqui uma pergunta muito pragmática que, Marta, se podias voltar a mostrar o primeiro livro. Sim. Deixem-me aqui. Conseguem ver? Quando eu faço aqui fixar vídeo, vocês veem isto aumentado? Veem a imagem aumentada ou não? Ou fica na mesma? Veem, ok, pronto. La Rama Dorada. Magia e Religião, James George Fraser. Carla, apanhaste? Sim, obrigada. Pronto, Isto era um livro proibido na época. Ok, isto é melhor. Bom, eu apetecia-me, como estão aqui as pessoas a dizer no chat, apetecia-me também ficar a conversar convosco a noite toda. Assim, questões mesmo, não sei se alguém tem. Se tiverem, por favor, façam chegar, ou se quiserem colocar por via áudio, também podemos aqui ligar o microfone para vocês colocarem as vossas questões. Não tendo, ou até chegarem as questões, eu vou aqui fazer alguns comentários que vos pedia também para, enfim, é aqui um ping-pong de comentários. Marta, tu logo ao início disseste aqui uma expressão que eu anotei, que eu gostei muito, que foi o dossel florestal. Porque a floresta faz isto, não é? Como um dossel, protege-nos, no caso do dossel, dos mosquitos, das maleitas, dos maus espíritos, e nós vestimos-nos de floresta. Para quem esse é o seu elemento, outras pessoas é o oceano, outras pessoas será o deserto, etc. Mas para quem é florestal, é mesmo essa sensação, não é? É uma roupa que vestimos e que nos acolhe e nos dá miminho e nos protege de tudo. Isso era uma questão. Não sei bem se é uma questão, é um comentário, pronto, gostei da expressão, e se quiseres desenvolver... Eu podia também falar muito sobre esse assunto. Eu comecei a trabalhar mais diretamente com árvores em 2011 e agora deixei um bocadinho de forma direta esse trabalho e estou noutros desafios. E foi nessa altura que eu comecei, enfim, estas procuras, estas leituras, e ao mesmo tempo tive a sorte ou o azar, não sei muito bem, de estar a viver entre o Porto e Madrid, e tinha a Serra de Guadarrama ali mesmo ao lado, e portanto muitas vezes o que acontecia era tentar identificar bosques ali naquela zona, sítios onde havia uma árvore ou mais do que uma árvore monumental para poder no fim de semana ir àquele sítio. E devo dizer que aquilo que eu sinto quando estou num bosque, não sei se mais alguém tem este sentimento, eu imagino que sim, isto também está estudado cientificamente, mas eu sinto isso na pele, que é aquela sensação de descomprimir a pressão que está aqui nesta zona da caixa torácica, é uma coisa incrível, portanto é aquele sentir que estamos a respirar bem fundo, portanto há claramente um relax, essa proteção que falas, o sentir-nos acolhidos, bem recebidos e nos dar esta tranquilidade, esta paz que no meu caso eu só consigo encontrar aí e no meu jardim. Muito bem, Marta e Mariana, mas temos aqui a contra-reação, não é? O António Tavares que nos diz que é talvez um pouco demasiado romântica esta ideia de que as árvores dão tudo sem pedir nada em troca, sendo parte do ecossistema, também, entre aspas, manipulam, utilizam os animais para o seu interesse, não é? Enquanto espécie.
Isso é uma perspectiva engraçada. Eu já li também muito sobre esse assunto, não é? Nomeadamente que nós achamos que nós é que dominamos as plantas e são elas que nos dominam a nós, não é? Mesmo a própria agricultura, também já li um autor dizer que a própria agricultura podemos colocar em causa se somos nós que estamos a utilizar as plantas ou se são elas que nos estão a utilizar a nós. Portanto, há perspectivas curiosas e bastante distintas sobre este assunto. De facto, muitas plantas utilizam um conjunto de estratégias para beneficiar dos animais para a sua propagação, por exemplo. Se calhar somos umas românticas. Mas isso faz parte da natureza humana. Ao longo dos séculos também se foi revelando. Mas sim, acho que tem muito a ver também com esta relação de evolução conjunta, não é? Há situações engraçadas. Eu lembro-me quando estive em 2001, tive a felicidade, tive a sorte de poder estar na Amazónia e contava-me lá um senhor que era o nosso guia que dizia que aquelas como é que ele se chama? A castanha do Pará. A castanha do Pará tem aquela castanha que nós compramos, aquilo vem dentro de um fruto que é mais ou menos do tamanho de um coco. Não sei se estou a errar, mas foi isso que eu percebi. E aquilo que acontece é que há... Araucária angustifólia. Não ouvi. Araucária angustifólia. Pronto. Então, há uma rã que só consegue sobreviver porque existe esse fruto, ou seja, esse fruto quando cai ao chão é roído por um roedor que existe na floresta, que eu também não vou saber agora o nome, não há hipótese, tinha que ir aos meus apontamentos e não tenho tempo agora. Portanto, o roedor rói esse fruto, há uma oportunidade de as respectivas sementes saírem cá para fora e em simultâneo há uma rãzinha que só consegue reproduzir-se dentro desse digamos, contentor. Portanto, de facto a natureza tem esta coisa incrível que é nada acontece por acaso. E a Fedra contra-argumenta aqui, veio uma discussão paralela no chat muito interessante, que não deixa de ser romântico as árvores serem capazes de proteger os seus interesses e que até lhe ganha mais admiração por isso. Portanto, a ecologia e a nossa percepção idealizada da mesma vai ter sempre as várias leituras. As várias leituras, exatamente. Olha, vocês realmente levaram-nos aqui por uma viagem filosófica, literária e mesmo factual, histórica, e a Mariana referiu mesmo que estavam a tentar retratar uma viagem até chegarmos aos dias de hoje, de certo modo, da percepção humana que fomos tendo ao longo da história pelas árvores. Mas isto ultimamente tem sido uma viagem um bocadinho dolorosa. Queria aqui perguntar-vos qual a vossa percepção e se estão otimistas ou pessimistas face, sei lá, os últimos 100 anos. Basta-nos olhar para a realidade portuguesa, para quem vive estas questões, para quem assiste deleitado à história e à narração que vocês fizeram com alguns apontamentos da literatura e da nossa cultura. Chegar aqui aos últimos 100 anos, basta-nos em Portugal olhar à volta e ver tudo, ou uma enorme parte do país tão descaracterizada, é um bocadinho doloroso, diria eu. Como é que um apaixonado pelas árvores, como vocês são, se deve sentir, ou em particular como é que vocês se sentem? Mariana, começas tu. É um bocadinho desmotivante nós percebermos que, se calhar, em grande parte da nossa paixão, estamos apaixonadas sozinhas ou com muito pouca companhia nessa paixão e sobretudo, perceber que essa falta de apoio, essa falta de enlevo em relação à árvore e ao bosque é porque as pessoas o desconhecem. Na minha geração, no meu grupo de amigos,
Eu sou vista assim um bocadinho como um outsider, porque sou a que já desviei encontros de amigos para ir ver um freixo com 600 anos ali na zona de Góis, quando todos os amigos queriam estar na piscina do hotel. Portanto, quando uma geração não conhece, não reconhece, não sabe valorizar e, portanto, não consegue proteger. Eu acho que neste momento, e se calhar uma das motivações que eu e a Marta também temos nestas nossas conversas e nestas nossas pesquisas, é sobretudo dar a conhecer, abrir uma janela para que as pessoas se possam apaixonar e que possam, se calhar, romantizar um bocadinho em excesso, mas romantizar esta nossa relação com a árvore, para que seja possível proteger, porque eu acho que é quase impossível pedir-nos que tenhamos determinadas atitudes, que possamos debater, que possamos ajudar, colaborar, quando nós não sabemos o que estamos a proteger. Para a maioria das pessoas da minha geração, uma árvore é uma coisa que dá frutos, dá flores e pouco mais, não é? E oxigênio, que isso aprendemos na escola todos, e essa lição do 5º ano ou da 4ª classe, já não sei muito bem, é a única lição que eu acho que permanece com a maioria das pessoas, mas a árvore é muito mais, e ao longo da história muita gente, eruditos, não eruditos, nos tem deixado essas pistas. Se calhar está na altura de pararmos um bocadinho à sexta-feira à noite, como fizemos hoje, e conversarmos e passarmos a palavra, porque de facto não é muito fácil viver apaixonado por algo que se está a tornar inexistente. Eu tenho, por exemplo, em família, com as minhas filhas e com o meu marido, de vez em quando, fazemos assim umas centenas de quilómetros aqui no nosso país, para ir visitar uma determinada árvore. Mas devo confessar que grande parte das árvores que temos ido visitar estão no centro de uma aldeia, quase emparedadas, quase que nem é possível. Às vezes quero tirar uma fotografia linda para mostrar à Marta, nem que seja só para espicaçar e arreliar, dizer olha onde eu estou, e às vezes é quase impossível eu fazer uma fotografia bonita de uma árvore majestosa, porque ela está emparedada com reclames, com toldos de publicidade, com a igreja, com a junta de freguesia, está tudo ali à volta da árvore. Se calhar num reconhecimento de que a árvore é importante e que teve um papel naquela localidade, mas a árvore está abafada, portanto está queimada, serve de cinzeiro, serve de banco, serve de caixote de lixo, serve de embelezamento da aldeia, portanto acho que está na hora de mostrar o que é a árvore, ou de quem é a árvore, se calhar, mais quem do que o que é. Uhum. Eu gostava de acrescentar uma coisa. Eu provavelmente não vou responder totalmente à questão, mas eu não queria entrar pela via do deprimente, ou seja, esta questão da relação com os nossos bosques, com as nossas florestas. Eu dou-vos um exemplo, para quem gosta de visitar bosques e árvores, eu tenho medo de fazer isso em Portugal, ponto. No verão, tenho medo. Consigo estar à vontade quando estou em Madrid, até na Galiza, em muitos sítios, mas quando saio para fazer alguma coisa deste género em Portugal, tenho sempre aquela ideia de fundo de isso começa a arder, portanto é sempre aquele pânico que me gera, mas eu não quero entrar por esse caminho. Eu queria falar de duas coisas que eu acho curiosas. Uma coisa que eu acho curiosa, e sempre nesta ótica do romantismo, reparem, e do otimismo. Uma coisa que eu acho fantástica é que nos dias que correm, se forem à maior parte das livrarias, começa a haver uma secção em que há um conjunto de livros sobre árvores. O xirinhoco, os banhos da floresta, o não sei quê, os guias de árvores. Começa a haver, eu não sei se aqui é tão presente, mas em Espanha, por exemplo, aquelas grandes livrarias como a Casa do Livro, tem uma secção enorme só sobre árvores. E portanto começa a haver aqui parece que há, por um lado, se isto está no mercado é porque as pessoas também começam a pedir este tipo de informação. E depois há uma coisa que eu acho que também gostava de falar e que eu acho que é importante. Eu sempre que vou a algum sítio, tento sempre chegar a um posto de turismo, chegar a uma Câmara Municipal, ou chegar onde seja e dizer: olha, eu quero conhecer as árvores, porque geralmente eles gostam de me fazer aqueles mapas que escrevem: você está aqui, ali está a Sé Catedral, ali está a praça de não sei o quê, mas eu não quero isso, eu quero saber onde é que estão as árvores
mais importantes que vocês têm aqui. E às vezes eu recebo olhares de pânico, outras vezes olhares de descrédito total, portanto as pessoas acham que eu, enfim, e consegui, por exemplo, na Galiza, depois de dezenas de tentativas em vários locais, encontrar, e ele já tem um livrinho sobre as árvores monumentais da Galiza, e estou num posto de turismo, que é uma coisa maravilhosa, mas eu faço sempre questão de perguntar onde é que estão as árvores. E já fiz isto também uma vez ali em, onde é que está aquele carvalhal fantástico de Reixel? Em Baião, em Baião. E o senhor do posto de turismo, quando eu perguntei pelo carvalhal da Reixela, ficou assim a olhar para mim com aquele ar de ui. Agora, imagino, isto já foi há uns anos, portanto eu imagino que agora isto já começa a ser mais normal, porque as pessoas já procuram. E portanto é uma das coisas que nós podemos fazer. Se nós gostamos de árvores e nós queremos marcar junto das entidades que também são responsáveis pela sua gestão, é começarmos a perguntar onde é que elas estão, começarmos a ir visitá-las. E eu devo dizer-vos que estas jornadas à procura das árvores podem ser coisas em família, ou sozinhos, ou com os amigos, podem ser jornadas incríveis de descoberta, de nos perdermos, de chegarmos tarde, de já estar de noite, de ter que saltar uma cerca, enfim, há milhares de histórias que podíamos contar, são aventuras fantásticas e é ótimo falar com as pessoas do local sobre aquela árvore. Já me aconteceu perguntar a uma senhora, olha, árvore, não sei o quê, e ela pendurou-se no vidro do carro a contar-me que a história da árvore, quando ela era pequenina e morava lá ao lado, e eu queria andar e ela não largava o vidro do carro porque estava entusiasmada a falar da sua árvore. E portanto também é importante nós mostrarmos às pessoas dos sítios que nós apreciamos aquele património que elas têm lá. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Acho que gostava mais de ir por esta perspectiva do papel que nós podemos ter. Exato, sim, estas últimas décadas, diria, têm sido dolorosas, mas eu concordo convosco e acho que há uma nova geração a levantar-se. E Mariana, vocês não estão sozinhas e não só entre os vossos pares e esta geração, mas também a mais nova. Eu olho aqui para o ecrã e tenho o Rafael, tenho o João Gonçalo, tenho a Ana Maria, são tudo jovens abaixo de 30 e mais que estão aqui e são super apaixonados pelas árvores e organizam essas viagens e vão fazer os tais dezenas ou centenas de quilómetros para ir ver aquela árvore ou aquele conjunto de árvores. Mas pronto, isto é aqui o círculo do Lousada e da BioLiving e deste grupo de jovens que é bastante peculiar nesse aspecto, mas eu acho que há um efeito de contaminação positiva e acho que cada vez mais compramos esses livros, ouvimos essas músicas, vamos buscar essas histórias e a propósito disso já vou falar de um projeto em particular, mas chegou aqui uma questão que é um bocadinho íntima, mas que eu vou mesmo assim fazê-la. Bom, nós estamos aqui a falar de amor e de paixão pelas árvores e como todas as pessoas vivem estes amores, têm um grande amor. E eu queria vos perguntar se não se importavam de partilhar connosco qual é a árvore da vossa vida. Qual é e porquê, já agora? Não tenho uma árvore na minha vida, tenho muitas, não consigo. Tenho mesmo muitas. Eu sei que o João já tinha perguntado isso, eu estava a tentar evitar a resposta. Mariana, alguma em particular? Eu tenho uma árvore em particular, sou perfeitamente apaixonada pelos carvalhos e é curioso que durante muitos anos eu tentei encontrar qual era a minha árvore, se era a paia, se era o carvalho, se era o bidoeiro, lia sobre um, lia sobre outro, gostava de uma coisa de um, gostava de uma coisa no outro e só muito recentemente, quando eu me deixei disso, quando eu achei que todas eram importantes, que todas eram curiosas, todas tinham as suas características que me agradavam, quando eu desisti dessa busca, eu acho que foi o carvalho que me encontrou a mim. Não sei explicar exatamente o porquê, onde é que está o laço que nos une, embora partilhe o mesmo nome com ele, mas penso que não foi por isso, penso que não foi pela ligação do nome,
acho que foi algo que surgiu naturalmente e se eu tiver que optar entre duas árvores, entre ir visitar esta ou o carvalho, a escolha recai sempre sobre o carvalho. Se tiver que optar entre comprar um livro sobre o carvalho ou sobre outra espécie, a escolha recai no carvalho. Até no mobiliário, em casa, tudo recai sobre o carvalho. Mas algum carvalho, indivíduo em particular, que seja assim... A espécie em si. Ok. Obrigada e desculpem esta questão que é do vosso foro mais privado, mas acho que foi ele que me encontrou a mim, não fui eu que o encontrei a ele. Que bom, que bom. A Hélia colocou aqui uma questão interessante, se nós vivemos numa bolha, não é? Exatamente, nós aqui de facto estamos numa bolha de um conjunto de pessoas particularmente motivado e focado na conservação, no amor pelas árvores, pela biodiversidade, pelos animais. E será que esta ilusão de que há mais jovens motivados é esta nossa percepção ou não? E aqui eu daria se calhar a palavra aos mais jovens, porque eles é que nos podem dizer se os seus pares das suas idades são cada vez mais motivados ou se é uma percepção enviesada nossa. Gonçalo, Rafael, o que é que vos parece? Podem ligar o micro e comentar. Boa noite. Estás a ouvir? Sim? Então, boa noite. Relativamente a essa questão é bastante pertinente, mas tanto pela BioLiving como cá em Lousada nós temos os programas de voluntariado, que apesar de nós sermos jovens, nós olhamos assim uns para os outros, a dizer que já estamos velhos, mas pronto, e os nossos caloiros, por assim dizer, da universidade e malta que ainda está na licenciatura, que vem aos nossos voluntariados, vem às nossas atividades, não todos, mas muitos, dão-nos aquela esperança que ainda há pessoas com muita vontade de mudar o mundo. Portanto, aqui em Lousada, por pessoas que não têm nada a ver com a nossa área, em biologia, são poucas, mas os que aparecem vêm com muita vontade mesmo de mudar o mundo, pessoas da saúde, pessoas das economias, que não têm nada a ver com a nossa área e vêm muito motivados, ficam impressionados com o nosso trabalho e querem contribuir sempre que podem para esta causa. Portanto, há esta voz da mudança, apesar de ser pequenina, também na minha opinião, mas existe. Portanto, acho que é nós próprios continuarmos a espalhar a palavra e a continuar a tentar chegar a todos aqui em Portugal e no mundo, por assim dizer. E façam isso enquanto ainda têm a pele fresca e vocês parecem todos muito jovenzinhos, porque depois somos os cotas sempre a pregoar o mesmo, por isso vocês têm um papel fundamental. E eu queria agora, o Gonçalo, estás por aí? O Gonçalo tem feito um trabalho incrível em Lousada, com os Gigantes Verdes. Ele começou um projeto primeiro de mapeamento e identificação das grandes árvores de Lousada, do concelho. Ele achou que se calhar íamos ter 2.000 ou 3.000 árvores com mais de 50 centímetros de diâmetro do tronco e afinal o Gonçalo andou a pé e mapeou 7.400. Posto isto, depois de mapeadas e identificadas a espécie, anda a recolher as histórias, anda a falar com os proprietários, com as pessoas, anda a tentar encontrar mecanismos de apoio financeiro a esses proprietários para que mantenham as árvores de pé e tem sido aqui dentro desta viagem coletiva, isto foi uma viagem individual também, Gonçalo. Fala-nos lá um bocadinho dos teus Gigantes Verdes. Olá a todos, boa noite. Falar dos Gigantes Verdes, isso tem muito para se contar, mas começou quase como uma aventura, como a Marta estava a falar, de descobrir os gigantes. E eu sou biólogo, vai passar aqui um gato agora, desculpem, que sou biólogo e gosto de insetos, eu trabalho com insetos. E comecei a perceber que para conservar insetos tinha de trabalhar em proteger a casinha deles, o que eles gostam. Comecei a perceber que as árvores eram extremamente importantes para uma grande parte de bicharada que cá temos e tínhamos de os proteger. Eu não sou botânico, trabalho em ecologia e fui trabalhando agora para as árvores, principalmente com as árvores de grande porte, e tenho mudado completamente de forma de trabalhar e tem sido extremamente interessante, porque me tem trazido cada vez mais a percepção que traz muito ao que estamos a falar aqui hoje, que as árvores são as pessoas que estão por trás delas e que para fazer conservação da natureza temos de trabalhar com as pessoas, acima de tudo. Pronto. E este projeto dos gigantes tem sido extremamente interessante. Este final do ano vai ser brutal, vai ser muita coisa cá para fora que eu não queria falar muito sobre isso, mas
começa este mês, que foi o mês das árvores Lousada. No início do mês fomos visitar alguns dos gigantes, alguns dos maiores. Até ao final do ano esperamos lançar um livrinho parecido ao que a Marta mostrou um bocadinho, das árvores singulares, não são da Galiza, mas vão ser de Lousada, os gigantes verdes de Lousada, ou alguns deles, com uma rota de visitação e mais algumas coisas interessantes. Pronto. Mas foi engraçado, porque durante o processo de andar atrás dos gigantes, eu tive também a oportunidade de trazer jovens a Lousada, jovens e não jovens, pronto, jovens, para vir conhecer estes gigantes, menos jovens já. Pronto, porque a Marta também esteve connosco, já não é jovem de 30 anos ou de 20, é de 35. Pronto, e que... Cruel! Não, desculpem, já é tarde e sexta-feira, e depois eu não tenho filtros, por isso é que eu não queria falar. Isso foi mauzinho. Não foi nada, não foi nada, desculpem, não é nada. Estou a Demasiada brincar confiança. contigo. Peço desculpa. Não, e foi giro porque tive a oportunidade de trazer imensa malta nova a Lousada para vir conhecer os projetos, conhecer as árvores e perceber realmente a importância delas, de um ponto de vista mais ecológico. Não houve oportunidade para falar sobre estas temáticas de hoje. Não. E foi engraçado porque houve várias pessoas que depois seguiram para fazer trabalho nesta área, em diversas componentes, e que estão sempre a perguntar quando é que podem voltar para fazer mais coisas, ou quando é que podem replicar ações nas áreas deles, no território. E pode-se replicar muita coisa se houver bons exemplos e boas pessoas que nos inspirem acima de tudo. E aqui estão muitas delas, que a nós da BioLiving e do Lousada nos têm inspirado a fazer muita coisa. E é sempre ótimo estar aqui. E acho que já chega. E é isto. E obrigado mais uma vez, Marta e Mariana, por este bocadinho. De facto, vai vir. Enfim, viram aí muitas coisas muito interessantes em Lousada, um guia, uma rota de visitação. Ela está a dizer que o Gonçalo está a falar para os convertidos. Pois é um facto, mas é este trabalho, e principalmente dos jovens, não só dos jovens, mas também dos seus docentes. Então aqui vários professores, a Rosa Pinho, as Manas Marchante, têm feito um trabalho incrível em sensibilizar esta nova geração para se preocupar com estes temas. Estão aqui a chegar muitos comentários, mas são mais, enfim, quase comentários aos comentários, portanto depois passem ali no chat a ler. Mas eu queria fazer aqui mais uma perguntinha às nossas digníssimas oradoras. Tem a ver com a religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas diria que sou uma pessoa de fé, mais fé na humanidade e fé nas boas ações, fé no tentar fazer o melhor que as pessoas possam. E este nosso da religião católica, neste nosso Papa, tem trazido esta remissão de que não é preciso ser factualmente fã da Bíblia para se poder ser uma pessoa de fé. E restabeleceu aqui muito, penso eu, na comunidade católica, o amor ou o respeito pela casa comum, não é? Pela criação, para quem acredita, ou pela biodiversidade, pela evolução, para quem acredita pela outra opção. O que é que vos parece? Esta obra, por exemplo, Laudato Si, a sua grande obra, o seu grande tratado de educação ambiental e toda a sua obra enquanto Papa, o que é que vos parece? Parece que, a mim pessoalmente, parece-me que está aqui a trazer de novo esta afeição do que é ser religioso e do que é respeitar o mundo natural, mais do que os outros papas que eu, enquanto viva, pude assistir. Mas como vocês são tão atentas a estas questões, perguntava-vos aqui um comentário. Poderemos estar perante uma viragem do que pode ser o cuidado religioso unido aqui ao cuidado natural? Eu já li a Laudato Si na altura em que ela foi, enfim, que saiu público já, e recordo-me na altura de me chamar muita atenção. Eu acho que aquilo que é subjacente à atuação deste Papa, eu também não sou uma pessoa muito religiosa nessa perspectiva, mas aquilo que me chamou muita atenção é que eu acho que este Papa tem exatamente esta cultura de cuidado que falávamos há pouco, ou seja,
eu acho que ele veio retomar esta ideia da cultura de cuidado também aplicada à nossa casa, não é? E eu acho que isso é extremamente positivo, até porque o mundo católico é muito grande, não é? E o facto de termos o líder espiritual do mundo católico com esta leitura pode ser um grande incentivo para muitas mudanças. É óbvio que depois ele concorre com muitas outras coisas, não é? Com muitos outros grandes. Concorre com muitas outras forças que acabam hoje em dia por ser muito, muito fortes, muito dominantes. Mas enfim, também não queria entrar sobre aí, não é? Mas claramente nós hoje em dia a nossa principal religião é a cultura do consumo, não é? E portanto acaba por haver aqui esta dificuldade em conseguir esse equilíbrio, mas eu acho que é muito importante que os grandes líderes de religiões tenham esta perspectiva e acho que o Papa Francisco a esse nível é exemplar. Não é por acaso também que ele escolheu este nome, Francisco. Uhum. E diz a Rosa Pinho, realmente os católicos mais conservadores, no entanto, não gostam dele, não é? Porque é um bocadinho revolucionário, não só nesta questão, mas é esta sobre a qual nos estamos a focar. Não sei se, Mariana, queres fazer algum comentário? Tenho assim, acredito que seja uma abertura de um caminho novo, mas não tenho uma certeza absoluta. Uhum. Muito bem. Como prova de que vocês não estão sozinhas e de que há aqui muita gente apaixonada pelas árvores, são 11 da noite, um sábado à noite, e ainda temos aqui a nossa plateia cheia, com pessoas a comentar muitas coisas sobre árvores e sobre como gostam das árvores. O que é que eu disse? Que era hoje, sexta-feira? Que era sábado. Eu não sei o que é que eu disse. Acho que não conseguimos manter ninguém aqui até à próxima noite, mas podemos tentar. Sim, deixem-me só ver aqui alguns comentários. Não foi por acaso que o Tolkien criou os entes no Senhor dos Anéis. Estou só aqui a passar se me escapou alguma questão, mas eu penso que não. De resto são só comentários. O Tolkien criou os entes no Senhor dos Anéis, no Avatar a árvore é um elemento central. No Avatar, exatamente. Game of Thrones a árvore tem aquela ligação, como é que se diz em português? Jogo de Tronos? Não. Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos, isso. Sim. Ou seja, a árvore está... Ok, mas eu vou-me calar. O Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis debaixo de uma árvore. Deve ter precisado de mais do que uma, espero. Há muito pouco tempo e foi filmada. Sim. Este regresso ao termos cuidado não é novo na literatura, e há bocado eu escrevi também, inspirada por vocês, lembrei-me de um trecho da Cidade e as Serras, que é do início do século XX, nem sei se o Hesse ainda escreveu isto em 1800 no final. Foi no final do século XIX. Foi publicado em 1900. Das monoculturas, daqui desta dualidade da cidade e das serras, e de que afinal o ser-se humano pleno é nas serras, aqui figurado no mundo natural. A própria alegoria de Platão, a alegoria da caverna, por exemplo, na interpretação de José Saramago, tem a ver com ver a luz através do mundo natural e parar com o consumismo. Portanto, não falta literatura, não falta inspiração, falta talvez o quê? Ação ou educação, Marta e Mariana? Falta ação. Ou as duas coisas? Falta ação. A ação associada à educação. Ou seja, aquilo, a minha opinião é cada vez mais que a educação tem que ser pelo exemplo. Não podemos andar a educar dizendo para fazer uma determinada forma, mas depois não atuarmos da mesma forma. Portanto, tem que haver aqui essa educação à ação. É nós, como educadores, sermos coerentes com aquilo que estamos a predicar, por um lado, e por outro lado, toda a educação deveria ser centrada em projetos concretos que nos permitissem ter resultados também e não andarmos só nesta educação do entretém. Desculpem a expressão, mas eu estou um bocadinho cansada da educação
principalmente a educação ambiental o entretém. A apresentar relatórios no final. Sim. Bom, eu acho que ainda assim a educação nem sempre nos educa no sentido, ou seja, transmite-nos os factos, mas tem faltado o porquê do proteger. Como a Marta dizia, vamos proteger o quê? Sabemos que as árvores produzem oxigénio, mas se não as conhecermos como ser vivo, nunca nos vamos preocupar com elas. E eu acho que esta educação mais, se calhar romântica ou idealizada do que é um ser vivo, do seu lugar no ecossistema, acho que ainda está em falta. Não bastam os factos, faltam as emoções, diria eu, para que as pessoas se preocupem. E pegando nesse aspecto das emoções e pegando agora num grupo, já falámos dos acima dos 40, da casa dos 20, eu vou falar de uma casa ainda um bocadinho mais pequenina, que é a casa onde eu me movo por causa das minhas filhas, mas os amigos da minha filha que tem 10 anos, sobretudo as amiguitas que de vez em quando vinham cá para casa, viam-me escrevinhar e viam os meus apontamentos e os bocadinhos de árvore, os bocadinhos de folha que vão e as bolotas. Exatamente, aqui nas prateleiras de casa, e começaram a fazer perguntas. E 2 ou 3 mais curiosas quiseram que eu, a Luísa provavelmente terá dito que eu escrevo sobre as histórias das árvores e por aí fora, e algumas pediram-me para eu lhes contar umas histórias. Obviamente que para meninas pequeninas eu tive que escolher histórias em que as árvores são cavaleiros e defendem as princesas, histórias que existem mesmo de algumas árvores, mas foi a forma que eu achei que as iria cativar. O certo é que passados uns dias, ao ir buscar a Luísa à escola, a mãe de uma ou outra me veio dizer: Rita, gostava de ir ouvir mais umas histórias, a Matilde gostou muito disto assim assim, perguntou se há algum livro onde possa ler, e o certo é que é quase prática habitual cá em casa haver crianças amigas da Luísa a querer vir ouvir histórias, e já não é preciso que tenham cavaleiros nem bruxas, como é o caso do Abrunheiro, já todas as histórias lhes agradam, de tal forma que a professora delas, durante os 4 anos de instrução primária, todos os anos me convidou 2 e 3 vezes para eu ir falar de árvores aos alunos. Não foi falar da natureza, não foi falar de outras coisas, foi de árvores. Porque a Luísa e essas 2 ou 3 amiguinhas que vinham cá à casa contavam aos colegas, e os colegas perguntavam à professora se a professora não me podia pedir para eu ir lá, e o certo é que eu fui sempre. E o certo é que agora mudaram de escola, já não é a mesma professora, mas quando eu vou buscar a Luísa, oh mãe da Luísa, quando é que nos vais contar mais alguma coisa? Quando é que nos mostras mais isto ou mais aquilo? Portanto, os mais pequeninos, quando se apaixonam, provavelmente essa paixão vai ficar com eles e vão querer, dada a idade, a curiosidade está aguçada e, portanto, é uma boa altura para os fazer conhecer. E eu volto a reafirmar, a mim, enquanto pessoa, não passa pela cabeça proteger algo que eu não sei o que é, que eu não sei para que é que serve, de onde é que veio, que história tem. Eu acho que nós protegemos muito com o coração. O coração vai comandar depois toda a razão, todo o conhecimento técnico que nos vai permitir atuar. Mas eu acho que primeiro temos que chamar à razão e ao coração de todos os mais novos, porque ainda não aprenderam, dos mais velhos que já esqueceram, porque eu acho, e a Marta há pouco referiu isso naquele episódio da velhinha que se pendurou na janela do carro, toda contente, toda feliz, porque a árvore era dela, a árvore está na aldeia dela, está no adro da igreja dela. E eu acho que para os mais velhos existe esse sentimento de posse da árvore, a árvore da minha aldeia. Portanto, para uns é ensinar, abrir o coração, para outros é apenas abrir a memória, porque os mais velhos que ainda convivem connosco passaram por outros tempos da história, passaram pelo início do século XX, em que a nossa relação com a árvore foi anteontem, o início do século XX, mas foi muito diferente daquilo que está a acontecer agora. E, portanto, para uns abrir o coração, para outros abrir a memória. E eu acho que tudo isso acaba por gerar aqui um certo movimento que vai permitir que os técnicos atuem. Porque só os técnicos a atuar, na minha visão, é muito redutor. Exato. Nós, por exemplo, em Lousada, nós costumamos referir isto quase todas as sessões, porque é de facto um projeto transversal. Temos o Bioescola, que fomenta essa ligação afetiva e não só factual à biodiversidade desde o pré-escolar.
Portanto, estas crianças, desde o pré-escolar, andam há 3 ou 4 anos a ouvir e a conhecer e a irem ao monte, e a irem à floresta, a irem aos rios, aos charcos e a viver com estes valores. Isto na nossa esperança de que quando se tornarem maiores e adultas sintam essa necessidade do verde, do contacto e que percebam que é mais do que uma árvore, é mais do que um ser vivo que produz oxigênio ou que tem raízes que sustentam o solo, é muito mais do que isso, é toda a integração da vida, digamos, que está ali ancorada. Portanto, acho que estamos em sintonia absoluta. Bom, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário por via áudio. O chat está cheio de mensagens de esperança e de partilhas sobre árvores e de sentimentos sobre as árvores. E partilhar eu. Sim, Alberto, força. Olá. Boa noite a todos. Isto há uns anos atrás eu conheci um padre em Cisberga, que é um mosteiro de Roraí, Santo Tirso, e ele parecia-me um pouco maluco, porque ele dizia que falava para um sobreiro. E dizia que a maior parte dos problemas dele ele resolvia falando com o sobreiro. E isto eu tinha na altura, os meus 18, 20 anos, o padre é maluco, deve ser doente. E agora, ouvindo as vossas histórias, eu começo-me a convencer que ele tinha razão. Porque ele ia buscar, não sei se era na cabeça dele, e se realmente isso acontecia. Porque geralmente as plantas comunicam-se entre elas, não é? E ele conseguia dizer que as plantas têm alma. Ora, se as plantas têm alma, isto na ideia dele, não é? Eu não domino essa área, e eles diziam que as árvores têm alma e que ele conseguia comunicar com elas. É por isso que a igreja, ele até dizia que o eixo principal da igreja é com a natureza, neste caso vai buscar as plantas, neste caso as árvores e essas coisas. É por isso que nós dizemos que as plantas, quando nós damos amor, elas crescem e ficam bonitas. Agora, se isso é verdade, não sei. Também é preciso ter um bom solo. Sim. São aquelas coisas que a gente não domina, mas eles dizem que sim, mas há certas coisas que acontecem e que realmente a gente às vezes diz assim, não é nada. E às vezes acontece coisas que a gente... Dizem que a Nossa Senhora apareceu em cima, não é? Da azinheira, não é? Mas eu não estava lá nesse tempo, não é? Para confirmar. Obrigada, Alberto. Nada. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma história. Em relação ao padre que fala ou que falava com as árvores. Eu, por enquanto, ainda não dei por mim a falar com nenhuma árvore. Mas estou a crer que elas vão falando comigo, me vão dizendo alguma coisa. Eu hoje confessei uma coisa à Marta que supostamente eu tinha prometido a mim própria, que não ia confessar hoje isso aqui em público, mas vocês já perceberam que eu estou perfeitamente enamorada pelas árvores, mas eu devo-vos dizer que é numa perspectiva de curiosidade, no que diz respeito, pelo menos no que diz respeito às lendas, aos mitos, às crenças, até porque a minha formação religiosa, porque nasci numa família de um lado com umas crenças e do outro lado com outras crenças, portanto a minha formação religiosa é assim um bocadinho, fui buscar o melhor dos dois mundos e fiz assim a minha própria versão, digamos, portanto não me sinto assim muito fiel a nenhum dos lados. E portanto esta minha dedicação às árvores é uma dedicação por respeito e por curiosidade histórica e até um pouco sociológica, mas eu este ano dei por mim a sentir algo muito diferente do que alguma vez senti e do que alguma vez eu julguei que pudesse acontecer, sobretudo comigo, que não sou muito crente destas coisas. Nesta fase de início de pandemia, que correspondeu à primavera, e convém eu fazer só aqui uma ressalva, desde criança, e mantenho isso agora, a minha vida é sempre fora de portas. Estamos sempre no monte, sempre no quintal, seja verão, seja inverno, com crianças, com adultos, estamos sempre lá fora. E aquilo que mais me custou neste início de tempos tão conturbados da pandemia foi que fiquei em casa no início da primavera. E dei por mim um dia à janela a sentir-me quase um ligeiro sentimento de revolta, porque eu estava-me a sentir excluída. Eu estava a ver os meus carvalhos que crescem perto da minha casa a surgirem as primeiras folhas e eu garanto que o meu sentimento foi de estou a ser excluída. Mas simultaneamente, enquanto olhei para eles, o sentimento que me surgiu foi: estão ali há tanto tempo, já passou tanto por eles, é só uma questão de eu esperar um bocadinho. Eu espero e na próxima primavera
eu vou ver as folhas sem ser da janela. E por muito estranho que isso seja, que vos possa parecer, e garanto que eu ainda não falei com as árvores, foi um sentimento de calma, de apaziguamento. Foi algo que me ajudou a perceber. Isto passa, já aconteceu tanta coisa no mundo, aquelas árvores já assistiram a tanto e continuam ali, imóveis, na sua verticalidade, algo que é digno de um ser como elas. Portanto, eu também vou conseguir. Portanto, eu não me admiro que o padre procurasse resolver os problemas dele junto do sobreiro, não era? Portanto, não sei se acredito que o sobreiro tivesse de facto falado com ele, mas a energia que se calhar às vezes nos passa é uma energia que nos ajuda. Não creio que seja nenhum conhecimento transcendente que a árvore nos passa, é apenas um momento de reflexão. As palavras estão cá dentro, não estão na árvore, mas eu acho que o facto de pararmos, olhar para elas, nos permite às vezes encontrar as palavras que já cá estavam, os sentimentos que já cá estavam, as resoluções que nós já tínhamos, mas que não, o ritmo não nos permite encontrá-los. Portanto, eu acho que é mais nesse sentido que as árvores. Se for assim, eu acredito que o padre da aldeia tenha tido alguns problemas resolvidos. Sim, tem. E com a pandemia muita gente encontrou esse conforto, talvez não com essa leitura, mas também com prestar mais atenção aos detalhes, ao escutar as aves, ao ver as formiguinhas, já que não se podia ir a mais sítios, não é? As pessoas começaram a dar valor aos pequenos detalhes e o mundo natural foi o abrigo de muita gente durante esta crise, que pelo menos trouxesse essa coisa de bem, que foi o reencontro com a natureza e o procurar a natureza como forma de aconchego pessoal. Ora bem, já estamos quase na nossa hora. Comentários há bastantes no chat, passem por lá. Não sei se mais alguém quer fazer uma última questão ou um último comentário. Diz a Rosa Pinto, com a pandemia as herbáceas da cidade foram felizes com a quarentena dos jardineiros. Sim, e por sua vez os insetos em torno dessas herbáceas. Houve muita gente, biodiversidade feliz realmente nesta quarentena. Bom, não havendo mais questões específicas, Marta e Mariana, queria-vos agradecer imenso, uma sessão tão diferente e tão inspiradora, tão apaziguadora, no sentido de nos acalmarmos e refletirmos e pensarmos um pouco sobre o que é isto de amar as árvores, ou estendendo um pouco o que é isto de amar a natureza e de nos deixarmos amar por ela também. Muito obrigada pelas vossas palavras, pela vossa viagem e por tudo o que partilharam connosco, por serem abertos assim connosco. Foi a primeira vez que abordaram este tema em público e eu não posso sentir-me mais honrada por ter feito parte dessa plateia experimental. Espero que o façam muito mais vezes, acho que têm aqui muitos clientes para as vossas próximas intervenções, se elas ocorrerem. Portanto, resta-me agradecer imenso. Já agora deixem-me fazer aqui a propaganda à próxima sessão de Biolousada, que vai ser na última sexta-feira de novembro e vai ser sobre a comunicação na proteção dos oceanos. Portanto, vamos das florestas para o mar. Espero que tenhamos outra vez casa cheia. E nós teríamos uma sessão presencial que vai ser cancelada por causa da pandemia, portanto vamos manter-nos outra vez no Biolousada em casa. Pronto, regressando aqui ao 2, Marta e Mariana, não sei se querem acrescentar um comentário final, mas foi realmente um gosto e um prazer parar um bocadinho para vos ouvir esta noite. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela vossa atenção e paciência. Obrigada. Paciência não, foi mesmo um gosto e acho que é unânime, toda a gente está aqui a dizer muito obrigada e que foi muito interessante. Pronto, esta sessão estará disponível no YouTube, que se quiserem passar o recado a algum amigo ou familiar que queira ver ou se vocês quiserem rever. E pronto, então despedimos-nos aqui, muito boa noite e obrigada a todos por estarem até esta hora connosco. E não percam as próximas sessões. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.